Fala, galera! Estou iniciando mais um vídeo aqui no canal Experiências da Nath. Para você que não me conhece, meu nome é Natália. Para você que é novo aqui, seja muito bem-vindo e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Então, vamos lá pro vídeo. Eu tava pedindo a Deus uma palavra, né? Eu queria, na verdade, ter gravado o vídeo na segunda-feira. Hoje é terça-feira e eu não consegui gravar. Gente, eu tive que passar bastante base e corretivo para me esconder as olheiras, porque eu tô muito cansada. Faz 2 dias praticamente que eu não durmo direito. Minha pequenininha tá nascendo 3 dentes em cima. Então tá daquele jeito irritadinha, tendo febre, essas coisas. E foi bem complicado essa noite, né, pra mim e pro meu esposo. Ela chorou bastante, tudo. E foi bem difícil, né? Coitado, ainda teve que ir trabalhar hoje, né? E que Deus possa tá lá com ele, dando forças também, porque não é fácil a gente trabalhar, tendo que passar a noite inteira, em claro, e no outro dia, né, ter que levantar cedo para ir trabalhar. Eu ainda tô em casa, né? Ainda não comecei a trabalhar, mas esse ano que vem pretendo voltar à minha rotina, né? Meu trabalho. E colocar a pequena na creche, tudo, né? Vocês sabem que desde quando eu ganhei a Ana, eu tô em casa sem trabalhar. Graças a Deus, Deus me permitiu essa oportunidade, né? Deus me deu essa oportunidade de poder ficar com a minha filha 1 ano aí em casa, porque quando eu tive o meu filho, eu não tive essa oportunidade. Assim que o meu bebê, meu filho completou 4 meses, já vai eu, 4 anos, tô cansada, tô trocando as palavras aqui. Quando meu bebê completou 4 meses, eu já tive que voltar a trabalhar. Então, não curti nada, né? Ele ficava a maior parte do tempo, às 9 horas, 8 horas que eu ficava na empresa, ele ficava esse tempo na creche. Então, a gente perde praticamente, né, a cada passinho, cada evolução. Então, quando a gente coloca o bebê muito cedo na creche, a gente perde essa parte tão gostosa que é acompanhar a evolução do bebê. E eu, graças a Deus, era um desejo que eu tinha de poder, quando eu ficasse grávida um dia, eu pudesse ficar em casa, cuidando da minha bebê, participando dessa evolução, cuidando, dando amor. E graças a Deus, Deus me proporcionou isso, né, na minha gravidez da Ana. E por ser obediente a Deus, eu acredito isso também, porque quando a gente somos obediente a Deus, e é exatamente sobre essa palavra que eu quero trazer aqui no vídeo, a obediência a Deus, quando somos obedientes a Deus, grandes coisas começam a acontecer na nossa vida. Deus, ele começa a realizar o desejo do nosso coração. E eu fui obediente a Deus, engravidei quando Deus me pediu. Passou um tempo, né? Como vocês sabem, eu já contei aqui pra vocês. Eu demorei um pouco ali a aceitar, porque eu fiquei com muito trauma na minha primeira gravidez. Eu tive depressão pós-parto, eu tive uma gravidez bem complicada. Não pelo fato de estar grávida, nem complicações na gravidez. Mas o meu esposo naquela época não era convertido, nem eu e nem ele. Então ele bebia muito, então eu sofri muito. Mas eu não tô aqui pra falar sobre isso, né? Eu tô aqui pra falar sobre a obediência a Deus. E graças a Deus, eu me converti, o meu esposo também é convertido hoje. E graças a Deus a gente tem uma outra vida. Então Deus transformou nossa vida. E principalmente, né, a gente aprendeu a ser obediente a Deus, porque quando a gente passa a obedecer a Deus, além de servir a Ele, mas obedecer aquilo que Deus quer para nossa vida, Ele realiza os desejos do nosso coração, dos nossos sonhos, claro, né? Se os nossos sonhos estiver de acordo com aquilo que Deus também tem pra gente. Porque muitas das vezes Deus tem um sonho pra gente e o nosso sonho, a gente, na nossa cabeça, a gente acha que o nosso sonho é grande pra gente. Só que Deus, ele tem algo muito maior planejado pra sua vida. Então, você acaba, às vezes, se frustrando com Deus por causa disso, porque aquilo que você deseja não acontece, aí você começa a se entristecer, começa a querer se desviar, sendo que o que Deus tem pra você é muito maior do que aquilo que você possa imaginar no momento, sabe? Os teus olhos não conseguem enxergar. Então, quando a gente começa a enxergar com olhos espirituais, começa a pedir para Deus visões espirituais para que a gente possa ver da forma que Deus vê,
não só a nossa vida, mas também a vida de outras pessoas, Deus começa a trabalhar, Deus começa a agir. E por essa obediência a Deus, eu fui obediente ao Senhor quando Deus falou para mim, tu terás uma filha, ela se chamará Ana. No começo eu tive muito medo. Me segurei bastante ainda para mim não engravidar. Ficava tomando, né? Eu sabia da promessa, mas eu ainda evitava a gravidez. Eu ainda tinha planos na minha cabeça, né? Eu falava, não, eu vou engravidar, mas o meu sonho é ter minha casa. Então eu vou engravidar quando Deus, né? Quando eu tiver minha casa, eu vou engravidar. E eu fiquei tomando injeção, ainda evitando os planos de Deus acontecer na minha vida. E é isso que muitas das vezes acontece com a gente. Deus, ele tem planos na nossa vida, ele tem algo na nossa vida, mas a gente começa a fugir daquilo que Deus tem pra gente, sabe? E quando Deus veio falar, Deus me deu um sonho, né? Ele me deu o sonho da minha filha, mas também ele veio me dar o sonho, porque ele veio me corrigir daquilo que eu estava evitando. E quando eu tive o sonho que Deus falou assim pra mim, né? Porque na minha cabeça eu queria voltar a estudar. Eu queria, né, ter um trabalho legal pra mim, tá trabalhando, né, num emprego que me fizesse bem, né, pra daí tá, tipo, estruturada com a minha casa, tudo isso, pra que eu pudesse engravidar. E daí, tudo isso, meus planos, né, Deus me deu a palavra, mas os meus planos são esses também. Então, eu quero encaixar o que Deus me deu, a promessa que Deus me deu com os meus planos. Porque a gente tem mania de querer estar no controle. Mesmo Deus falando para você as coisas, você tem essa mania de querer estar no controle. E eu estava nisso, eu estava querendo tomar as rédeas daquilo que Deus estava falando para mim, sabe? Deus estava no meu barquinho e eu dizendo, não, Deus está aqui no meu barquinho, mas eu vou remar para onde eu quiser, entendeu? Então, deixa o que Deus quer que você deixe, você permita Deus pegar o remo e Deus levar você para onde Ele quer ir. Porque quando Deus faz isso, Deus, ele não vai te levar para coisas ruins, mas Deus tem coisas maiores para você. E quando Deus apareceu no meu sonho e falou para mim assim, uma mulher, né, apareceu no meu sonho, tipo, eu nunca tinha visto essa mulher na vida, mas foi com a voz de Deus que ela falou para mim, né? Aí aquela mulher falava assim para mim, Natália, você está grávida. E eu caí no chão chorando, eu chorei muito, porque aquilo não era os meus planos no momento. Eu sabia da promessa, mas não eram os meus planos naquele momento. E quando, né, a mulher falava isso, eu caía no chão chorando. Não, meu Deus, eu tenho tantos planos, porque eu preciso ter minha casa, eu preciso isso, eu preciso aquilo. E surgiu uma voz de um homem, tipo, que eu não conseguia enxergar onde aquele homem estava. Eu sabia que aquele homem estava falando, eu escutava a voz daquele homem, muito estrondosa, muito bonita, que eu acredito que foi a voz de Deus. E Deus falou assim, Natália, não tenha medo. A palavra foi eu que te dei. Então, não vou te permitir passar dificuldades. Eu sou o dono do céu e da terra, eu faço, eu cumpro. Sou eu que dou, sou eu que tomo, entendeu? Então, tudo é conforme eu quero, sabe? Então, não tenha medo, porque nada vai te faltar. E a partir de hoje, você vai parar de tomar o seu remédio. Foi assim que eu escutei a voz de Deus falando comigo. Então, naquele momento, eu levantei no meu sonho e eu comecei a entender o que Deus estava falando para mim. Deus que eu queria que eu confiasse nele, entendeu? E quando a gente confia em Deus, quando a gente crê em Deus, quando a gente tem planos, né? A gente tem que deixar os nossos planos de lado para confiar no Senhor. Então, quando a gente crê em Deus, vamos deixar os nossos planos de lado e colocar os planos de Deus para funcionar. Então, quando eu entendi o que Deus estava querendo, então eu deixei Deus no controle, eu larguei os meus remos e deixei Deus remar. Então, foi aí que tudo começou a acontecer na minha vida, sabe? Então, logo eu engravidei, né? Parei os remédios e logo engravidei. Deus arrumou um trabalho para mim, onde eu comecei a trabalhar, passei da experiência, engravidei. Fiquei em casa na pandemia, a pandemia inteira, então eu não trabalhei a minha gravidez toda, sabe? Fiquei em casa. Depois,
né, ganhei a minha neném, fiquei de licença de maternidade. Quando foi para voltar para trabalhar, eu pedi a conta, né, porque não dava para trabalhar lá. É um hotel onde eu trabalhava, camareira, eu tava trabalhando lá de camareira. Então, eu trabalhava final de semana, feriado. Então, eu teria que pedir a conta, porque não tinha com quem eu deixar minha bebê. E também não queria deixar, eu queria ficar com ela, sabe? E também trabalhar final de semana e feriado para quem tem bebê pequeno não dá, né, gente? Não dá, infelizmente, não dá. E daí, infelizmente não, felizmente, né? Porque a gente tem um motivo muito grande, que é o nosso filho, nossa filha. E vale muito mais a pena ficar com nossos filhos, né? E daí, eu pedi a conta e fiquei com a minha filha em casa. E Deus sustentou. E, cara, não me faltou nada. Deus multiplicou aquilo que eu achava que iria faltar. Então, quando eu confiei no Senhor, Deus veio, Deus agiu e Deus trabalhou na minha vida. E hoje minha filha tá com 10 meses, linda, maravilhosa, sabe? Mamãe ama muito e eu sei que agora é o passo de eu começar a procurar creche para ela, né? Eu vou procurar creche, eu vou colocar ela na creche, mas eu não sei quem vai sofrer mais, se é ela ou eu. Eu já tô pensando nisso, né? De voltar a trabalhar. Mas eu também estou pensando nessa separação, que eu vou ter que ficar 8 horas longe dela, já tô sofrendo antecipada. Mas é isso, galera. Quando a gente confia em Deus, Deus ele faz tudo conforme, né, os planos dele. E os planos dele era eu ter minha filha. E não importa o medo que tava no meu coração, eu tinha que confiar em Deus, independente do que eu pensava que iria acontecer, independente se eu queria engravidar depois que eu tivesse uma casa, independente disso ou daquilo. Quando Deus ele tem planos na tua vida, não adianta fugir. E para falar sobre isso, né, lá em Daniel, no capítulo 4, ele fala sobre um sonho que Nabucodonosor teve, né? E me chamou muita atenção essa passagem, gente. Vocês não fazem ideia. Porque quando a gente não obedece a Deus, a gente paga um preço. E foi exatamente isso que aconteceu com Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho, que só onde Daniel conseguiu interpretar esse sonho. E nesse sonho, né, Nabucodonosor, ele era grande e tudo, mas Deus ia diminuir ele, né? E o que Deus ia fazer com ele? Ele ia parar de pensar como homem, ele ia enlouquecer mesmo e ia virar um animal, comer como animal, viver no meio dos animais. E me chamou muita atenção, caraca, como isso pode acontecer, entendeu? Nabucodonosor achava que ele era todo poderoso, que ele era o grandão, que ele era o maioral, porque ele era o rei, então nada poderia atingir o rei, o grande rei, tudo se era em torno do rei. Então tem muita gente que acha isso porque é grandão, porque tem influências, porque é isso, porque aquilo, tem uma posse grande, tem dinheiro, tem isso, tem riquezas, mas acaba esquecendo que o Todo-Poderoso é o nosso Deus. E Nabucodonosor esqueceu disso, sabe? Então, Deus avisou antes para Nabucodonosor, mas Nabucodonosor não deu ouvidos o que Deus estava falando. Ele ainda achava que ele era o grandão, que ninguém poderia derrotar ele. Então, Deus faz Nabucodonosor virar um bicho, praticamente. Então, ele cresceu as unhas dele, a Bíblia relata, cresceu pelo sobre ele, e ele começou a comer capim, né? E foi viver no meio dos bichos. Então, se cumpriu por 7 anos, Nabucodonosor teve que viver dessa forma. E me chamou muito a atenção, né? Porque eu fui até pesquisar algumas coisas e tem alguns estudos que tentaram entender o que aconteceu com Nabucodonosor, tentaram falar que Nabucodonosor... tem estudos que relatam que Nabucodonosor virou um lobisomem, né? E é interessante isso porque eu penso assim, né? Na minha cabeça. Realmente, a aparência dele deve ter sido igual a um lobisomem, né? E, cara... E ele passou por tudo isso por 7 anos como louco, como animal, pensando como animal, comendo como animal, por não obedecer a Deus,
por achar que ele era muito maior que Deus. E Deus pediu, né, antes de acontecer isso com Nabucodonosor, Deus manda ele se arrepender e Deus avisa isso a ele. E isso acontece muito na nossa vida. Antes de acontecer qualquer coisa na nossa vida, Deus ele vem com aviso. Ele usa um profeta, ele usa um pregador, ele usa sei lá o que, mas ele vai usar um sonho, alguma coisa, para vir falar com você, para dizer se arrepende. Olha, eu tô aqui, vai acontecer isso contigo, então se arrepende antes. Mas o que acontece é que não damos ouvidos àquilo que Deus ele tá falando, sabe? Então, às vezes acontece coisas, situações na nossa vida que muitas das vezes a gente tá passando, ai, tá sofrendo, tá se lamentando, mas não conseguimos entender o que Deus falou pra gente, o que Deus estava tentando alertar a gente antes, porque nada acontece na nossa vida antes que Deus ele venha alertar. Então, começa a ouvir o que Deus tem para você, começa a entender, pedir discernimento ao Senhor para você entender aquilo que Deus tem para você, sabe? Eu ouvi o que Deus estava falando para mim no meu sonho. Eu entendi que Deus queria que eu parasse de querer estar no controle e deixasse o Senhor no controle. Então eu confiei no Senhor, eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor. Então quando eu entendi isso, eu entendi que é Deus que manda, é Deus que está no controle e não eu. E quando eu entendi isso, Deus pegou os meus remos e Deus me levou. E Deus está me levando. E eu tô deixando Deus no meu barco, entendeu? Então é isso, galera. Um grande beijo para vocês, que vocês possam deixar Deus entrar no barco de vocês, pegar o remo e levar vocês na direção que Ele quer, sabe? Entenda uma coisa, que você não é maior que Deus, que Deus ele tá no controle da tua vida, que os teus sonhos não chega nem perto dos sonhos que Deus tem para tua vida. Então, quando você começa a entender que o que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você imagina, você vai entender e você vai ver as coisas de Deus acontecer. E você vai olhar e vai pensar, nossa, eu nem imaginava que o que Deus tinha para mim era tão grande. Então, quando Deus te convida, Ele te convida para ir para um banquete e não para comer migalhas no chão. Então, é isso, galera. Um grande beijo para vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo.